E aí, minha gente, boa noite, boa noite. Prontos para começar uma jornada aqui comigo. Estou esperando aqui entrar também no Instagram, acompanhando. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vocês que aceitaram esse convite de vivermos 2 dias de detox emocional. É uma alegria a gente estar junto aqui. Estou só acompanhando aqui a entrada no Instagram também, que a gente está transmitindo para outras pessoas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Deixa eu ver se chegou aqui no Instagram, tá? Pra gente começar a nossa noite. Não entrou ainda, tá, galera? No Instagram. No Instagram não entrou. Não sei se tá aí. No Instagram não tá entrando, tá? Só falando aqui pra minha equipe, gente, que não tá entrando no Instagram. Não tá entrando, gente. Vai ser Instagram mesmo. É o jeito. Então, quero agradecer que vocês estão aqui. Acho que agora entrou. Agora entrou ao vivo no Instagram. Pronto. Vamos embora. Acompanhar. Sejam bem-vindos também, pessoal que tá no Instagram. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez para vocês. É uma alegria a gente estar junto aqui. Boa noite, sejam muito bem-vindos. É uma alegria de vários sentidos ter vocês aqui. Por vários motivos a gente está aqui sabendo que a gente está como se fosse assim no final de um ano, num momento da história humana em que a gente vive muitas angústias, muitas transformações, mas ao mesmo tempo vocês se permitirem 2 dias para pensar sobre a vida emocional, sobre o quanto a gente pode se transformar como pessoa, porque a gente não precisa, obviamente, esperar um ano novo começar, embora tenha todo um simbolismo do ciclo, para que a gente possa começar uma vida nova. E uma vida nova começa por uma transformação interna. Eu sei que muitas vezes a gente tenta fazer coisas externas e nada contra isso, os rituais que as pessoas fazem de ano novo, mas é muito mais uma mudança interna. É muito mais sobre a geografia da alma que a gente vai falar nesses 2 dias e essas mudanças e sua importância. Então, antes de nós começarmos, eu quero que você faça algo. Quero que você respire fundo, que você esteja presente nesse momento. Solte os ombros e saiba que você está no lugar certo, na hora certa. Estamos aqui juntos. Nós temos um objetivo e eu quero que você, num mundo cheio de distrações e que a atenção das pessoas é disputada com tudo, que a sua atenção hoje seja para você. Você certamente deve entender que você não está aqui por acaso. Você está aqui porque sabe que merece viver mais leve. E, de certa forma, carrega no peito alguma dor que precisa, com urgência, ser resolvida. E por isso que você está aqui e você aceitou esse convite. Nos próximos 2 dias, começando hoje, nós vamos iniciar juntos um trabalho emocional mais honesto do que você pode fazer antes de 2026 chegar. Um trabalho profundo de transformação. Nós vamos ter aqui uma jornada. Como é que vai funcionar essa nossa oficina, esses 2 dias? Hoje à noite, você vai descobrir quais toxinas emocionais estão envenenando sua vida sem você perceber. Nós vamos identificar os sintomas, dar nome ao que você sente e entender como que essas emoções criam ciclos de autossabotagem na sua vida. Aí amanhã à noite nós vamos desintoxicar. Você vai aprender as técnicas terapêuticas que eu uso no meu programa Aprendendo a Perdoar, o Alma Leve, para combater essas toxinas e iniciar um ano novo, de fato, com um novo ciclo. É simples assim. Hoje, diagnóstico, amanhã nós temos cura. Agora eu quero que você faça uma coisa para mim, importante. Eu preciso que você pegue uma caneta e um papel, porque nós vamos fazer exercícios hoje para ajudar nesse diagnóstico. Então, enquanto as pessoas estão entrando aqui, eu quero que você vá pegar caneta e papel. Vai ser importante isso, porque vai ajudar em você perceber de forma muito plástica, ao visualizar o que você vai marcar e vai escrever, como está você nesse momento. Então vai lá, pega sua caneta, pega seu papel. Tô vendo aqui o pessoal chegar, o pessoal tá fazendo saudação, eles não estão falando, estão falando aqui, ó, Natal, Manaus, Canoas no Rio Grande do Sul, da Austrália, 9h30 da manhã, que live perfeita, acabou de chegar, muito bem. Todas as pessoas que estão chegando vão pegando caneta e papel, porque tem um momento que a gente vai fazer um exercício aqui. Eu preciso que vocês estejam com isso bem afinadinhos, tá? E agora eu quero conhecer melhor vocês, saber por que você veio me encontrar aqui hoje. Qual o motivo que te trouxe? Eu quero que você me diga, Rossandro, o que eu vim buscar aqui hoje? Você veio buscar
detox emocional contra o quê? Contra mágoa, ressentimento, ansiedade, culpa. O que você veio buscar? Coloca aqui para mim que eu quero dar uma lidinha para vocês. O que vocês estão colocando. O que você veio buscar hoje aqui? Estou olhando aqui. Caiu de paraquedas, pois fica. Se caiu de paraquedas, fica aqui que vai ser legal. Hoje e amanhã vai ser muito bom. Medo. A Soraya está falando de medo. Perdoar meu pai biológico. A Jamile está falando disso. Paz. A Luana está falando de paz. A André de alívio. Ansiedade. Ansiedade, estou vendo aqui o pessoal falando. Ansiedade. Cura da fibromialgia. Cura emocional. Auto-perdão. Autoestima. Perdoar. Percebe? Ou seja, você veio aqui e você está aqui hoje, e muitos de vocês estão lidando com mágoas, com ressentimentos, com angústias, com ansiedade, às vezes mágoa de situações dos outros, às vezes mágoas de você, às vezes uma doença que muitas vezes você não sabe, ela é apenas a manifestação física de uma dor emocional, outros sentem culpa, e a gente vai carregando tudo isso junto. Nós vamos trabalhar isso hoje e amanhã, porque vocês vão entender como é que funciona, para amanhã a gente passar as estratégias de você começar uma transformação na sua vida. Agora, por que esta oficina existe? Qual é o objetivo dela? Sabe por que eu criei este detox emocional? Eu quero explicar para vocês. Porque eu vejo pessoas brilhantes, pessoas inteligentes, pessoas capazes, que todo ano fazem lista de metas, prometem mudanças, falam, vai ser diferente. E em março já estão do mesmo jeito. Começa janeiro, dá aquela aquecida, fevereiro e tal. Aí depois os ciclos emocionais internos, eles voltam a funcionar. E o pior de tudo isso. E não é falta de força de vontade, tá, gente? Não é falta de tentar, não é porque você é preguiçoso, não. É porque tem uma intoxicação emocional que às vezes você não dá conta quando você se planeja. É como se assim, eu estou me planejando para correr uma maratona São Silvestre, mas eu não fiz um detox no meu corpo. Então, por exemplo, eu não vou conseguir suportar a corrida. Mas eu quero, eu até treinei, mas eu não fiz uma desintoxicação, não fiz uma dieta desintoxicante, sabe? Anti-inflamatória, que é uma coisa que as pessoas falam muito. Então você cuidou muito do treino e tal, mas você chegou lá, as pessoas tinham treinado como você treinou, mas muita gente se desintoxicou e você não. E aí muita gente não sabe que isso realmente trava. É impossível crescer com um coração pesado. É impossível construir relacionamentos saudáveis quando você está envenenado de mágoa. É impossível, gente, tomar boas decisões quando a ansiedade está nublando a sua mente a cada passo que você dá assim que se acorda ou antes de você dormir. Eu quero apresentar para vocês, durante esses 2 dias, a metodologia terapêutica que eu utilizo no programa Alma Leve, que é aprender a perdoar e perdoar-se, e que tem feito bem e ajudado milhares de pessoas ao longo dos anos. E eu acredito que pode fazer bem para você também, tenho certeza disso. Porque nos últimos anos, trabalhando com milhares de pessoas, eu descobri algo bem crucial, muito importante. A maioria das pessoas está intoxicada emocionalmente, mas não percebe, não tem consciência, acha que é assim mesmo a vida. Carrega o peso de inúmeras mágoas e não sabe que carrega. E sofre muito com sentimentos disfuncionais, com raiva, com ansiedade, com insegurança, medos, rancor, toxinas de mágoas não processadas, ressentimentos acumulados na sua vida, culpas que se tornaram corrosivas e que vão envenenando cada área da sua vida, os seus relacionamentos e, como consequência, o seu trabalho, e vai chegar na sua saúde física, porque muitas doenças são repercussões de tudo isso, e seus sonhos não são realizados. Por isso eu criei o programa Alma Leve. Bom, a primeira parte aqui que a gente vai visualizar hoje aqui, que é o objetivo é exatamente diagnóstico, é: será que você tem mágoa? Será que o que você está falando, Rossandro, se aplica para a minha vida? Bom, eu sei que tem gente que não tem, mas eu preciso que a gente visualize o que está acontecendo na sua vida, por isso que hoje é diagnóstico. O engano, na verdade, que a gente percebe das pequenas mágoas que as pessoas têm. É porque a gente sempre pensa em mágoa quando um grande trauma. Aí a pessoa vai dizer: nossa, eu não passei por um grande trauma, não passei por um abuso, não passei por uma traição.
mas eu sinto que estou pesado ao mesmo tempo. Não seria isso? A gente sempre confunde mágoa como um grande evento traumático. Mas existem pequenas mágoas. A maioria das pessoas só reconhece a mágoa quando ela é grandiosa, como eu estava falando para vocês. Traição, abandono, abuso. Mas a verdade é que as pequenas mágoas são ainda mais perigosas. Sabe por que elas são mais perigosas que essas grandes mágoas? Simplesmente porque elas são silenciosas, como uma doença assintomática. Sabe uma doença assintomática? É aquela pessoa que você faz assim, eu tenho um amigo meu, Sandra, eu tenho um amigo que ele foi fazer um exame de rotina, de repente descobriu uma doença, cara, não deu um mês ele morreu. Mas como assim? Porque a doença foi a pior que tinha. Ela era assintomática, tipo um câncer que foi crescendo dentro de você sem dar dor de cabeça, diarreia, nada. De repente, quando você for olhar, já era irreversível. Portanto, é melhor que tenha um sintoma logo, que doa, que incomode, porque aí você procura ajuda. Então, às vezes, do ponto de vista emocional, acontece, é uma palavra que você não consegue engolir, uma crítica ali, um olhar de desaprovação que você tem uma, duas, três vezes, uma pessoa tóxica no trabalho, uma comparação, eu te avisei, um silêncio quando você precisava só de apoio. Não era de uma receita de bolo para a vida, que ela é complexa, só me apoia ou então só me escuta, e nem isso teve. Essas experiências, elas vão se acumulando, vão se somando, e você nem registra isso como mágoa, você nem coloca isso na cota de mágoa, porque você pensa, isso não é nada. E aí você fica pensando, não vou ficar de mimimi por causa disso. Isso é besteira, não vou dar importância a isso. Só que aquilo vai se acumulando dentro de você. E é aí que está o perigo. Você normaliza essas situações. E essas pequenas toxinas, elas vão minando a sua autoestima, seus relacionamentos, suas escolhas. E aí, sem você perceber, aquilo vai te afetando. Agora eu quero que você pare e pense comigo. Pensa comigo aqui uma coisa. E existe alguém na sua vida, pai, mãe, irmão, cônjuge, chefe, amigo, para quem você sente que precisa provar algo, além do que você busca aprovação constantemente, alguém que você busca aprovação constantemente, tem alguém na sua vida que sempre incomoda porque essa pessoa ela não te visualiza, não te percebe? Se a resposta for sim, já tem aí um grau de mágoa. E aí você pode anotar. Então, existem pessoas que eu sempre quero que elas me aprovem, como se fosse uma criança chegando com um desenho para papai e mamãe olhar. Então, ainda tem isso dentro de mim. Existe alguém que você culpa pelos seus insucessos, porque as vidas não acontecem como você gostaria, pela vida não ter dado certo como você queria? Se sim, tem uma mágoazinha aí também, tá? Você se apega ou se pega evitando certas pessoas ou certos assuntos porque é melhor não mexer nisso? Não vou mexer nisso. Se tem uma mágoazinha novamente. Tá vendo como é que funciona? Quando a gente começa a olhar com honestidade, percebe que está carregando muitas toxinas, mais do que a gente imaginava. E aí eu elenquei aqui, claro que teria muitas, mas eu quis elencar aqui 8 tópicos, 8 tipos de mágoas que você não reconhece, mas que vai estar lá afetando você. Vamos pensar sobre elas. É uma questão que é importante porque muita gente não percebe isso. A primeira que eu quero falar para vocês é a seguinte: é a negação da mágoa por questão religiosa. Como assim, Rossandro? Negação da mágoa por questão religiosa. Quando você nega que tem mágoa. Não, mas eu já perdoei, eu sou cristã, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou, sabe, mórmon, eu sou católico, e aí eu já perdoei. Mas, na verdade, é mentira. Você está em negação. E não tem problema nenhum sentir mágoa, isso é humano. O problema é fingir que você não sente e deixar isso apodrecendo dentro de você. Lembre-se bem, não é pecado sentir mágoa. Pecado é viver com a mágoa paralisando a sua vida. Fingir que perdoou, porque é bonito no campo da sua sistema de crença, mas no fundo você está mal lá. É viver com mágoa. Isso sim é que é um pecado contra você. Já é punição. Você não precisa de castigo divino adicional. Viver com a mágoa já é um profundo castigo.
Então tem gente que no fundo diz, não, eu agora estou na religião tal, eu entendi, eu perdoei, mas tá sempre lá, tem dificuldade de conviver com a pessoa, engole, faz de conta, mas sofre, o estômago embrulha, porque o perdão não foi real. Você quis porque você achou que era importante para ser aceito no seu grupo religioso dizer eu perdoei. Tem um segundo tipo de mágoa, que é a mágoa por expectativas irreais. Você esperava que seu pai ou sua mãe fosse de um jeito, né? Que seu casamento fosse perfeito, que seu filho seguisse o seu caminho, que ele fosse ou que ela fosse mais obediente, que o seu amigo nunca te decepcionasse, ou tua amiga. A realidade não correspondeu e você não conseguiu aceitar o que aconteceu. Aí você fica remoendo, pensando: como assim? Como é que ela pôde? Como é que ele pôde? Essa é uma das principais causas de mágoa. E a primeira coisa que eu ensino no programa Alma Leve para as pessoas é a gente tem que aprender na vida a ajustar nossas expectativas à realidade que está posta. Não adianta eu ficar lutando contra isso. Muitas das mágoas que a gente carrega é pela nossa incapacidade de aceitar a realidade como ela é. E essa luta contra a realidade vai gerando ressentimento com muita gente, inclusive com a gente, né? Tem uma terceira mágoa, que é a mágoa da meta que você não conseguiu bater e não realizou. Você estava vivendo infeliz, você pode estar vivendo infeliz agora, porque você acredita que quando chegar lá, só quando você chegar lá em algum lugar, quando você casar, quando tiver filhos, quando for promovido, passar no concurso, comprar sua casa, quando se aposentar, aí sim você vai ser feliz. Enquanto isso, você se sacrifica, aguenta situações ruins, pessoas tóxicas e guarda mágoa de tudo isso. Porque as pessoas não entendem teu sofrimento muitas vezes. Aí você acha lá, só lá, eu vou ser feliz. E aí descobre que a felicidade não estava esperando por você depois do concurso, depois de aposentadoria, depois de subir de cargo, depois de aumentar o salário. A mágoa ela fica ainda maior porque você não encarou a quantidade de expectativas irreais que você colocou ou achou que era a estação final e não o percurso. É o percurso que importa, não a estação final. Até porque nem eu nem você determina que estação final vai ser. Mas o percurso, como eu vivo a vida todo dia, eu posso determinar. Tem, claro, a mágoa de infância que você não processou. As dores da sua infância que não foram processadas. Aconteceu algo quando você era criança, seus pais se separaram, você foi comparada com seu irmão, com seu irmão, você foi ridicularizado na escola, seu pai não ia nas suas apresentações, ou sua mãe era uma pessoa depressiva, ou seu pai abandonou, ou você passou por um abuso. Aquilo doeu, a sua psique tirou uma conclusão negativa sobre aquilo. Eu não sou importante, eu não sou amada, eu não sou suficiente. E agora, adulto, toda vez que alguma situação acontece, você sente que sua mente repete automaticamente aquela dor que você viveu. E você nem percebe que está reagindo a partir de uma ferida de 20, 30 anos atrás. E tudo que você vive hoje é uma reprodução daquilo que você viveu no passado. É por isso que no programa Alma Leve, a gente trabalha muito o que a gente chama de ressignificação dos relacionamentos, especialmente os primeiros com o pai e com a mãe, que é uma forma da gente reconstruir a nossa autoestima a partir do que aconteceu e tirar esse peso, porque as pessoas foram as pessoas possíveis. Tem a quinta mágoa, que é a mágoa de se colocar em segundo plano. Você coloca os desejos de todo mundo antes dos seus. Você está sempre querendo agradar, você está sempre querendo ser aceito ou aceita, só porque você não quer decepcionar. Aí depois você fica com raiva das pessoas, achando que elas te usam, abusam de você. Mas a verdade dói. Você está com raiva de você mesmo, porque você não soube defender o que você queria, o que você precisava, o que você preferia. Você não conseguiu dizer o que você quer da vida. Você teve sempre em função de fazer pelos outros. Tem a sexta mágoa, que é a mágoa de ter vencido sem apoio. Eu consegui, apesar deles, que ninguém me apoiou, eu consegui. Você alcança o sucesso,
mas você não consegue aproveitar plenamente porque você está magoado com as pessoas que não te apoiaram, que duvidaram de você, que te sabotaram. Então você sente, pô, passei no concurso, estou ganhando bem, a vida está massa, mas ainda estou infeliz. Você está com raiva porque você venceu sem apoio de ninguém, ou apesar de muita gente que tentou atrapalhar. Então você venceu, mas você não sente o sabor da vitória, porque a mágoa está lá. Tem a sétima, que é a mágoa de ter falhado. Bem humana, né? O oposto da anterior, né? Você tentou, não deu certo, e agora você carrega uma vergonha enorme do fracasso e a mágoa de você mesma, de você mesmo, porque você não conseguiu aquilo que você colocou como meta. Eu fui indisciplinado, que profissão que eu escolhi, como fui imbecil naquela época, por que eu casei com essa pessoa? Só no si, no si, no si. E tem a oitava, que é a mágoa do que você deixou de fazer. No livro Os 5 Principais Arrependimentos de Quem Estão Morrendo, é um livro impressionante, escrito por uma enfermeira chamada Brown Ware, ela descobriu algo fascinante, que a gente até meio já sabe disso, mas ela provou isso. As pessoas não se arrependem do que fizeram. Elas se arrependem do que não fizeram. As chances que não aproveitaram, os riscos que não correram, o amor que não expressaram pelos outros. Aí a gente lembra muito de uma música bem conhecida nossa, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e ter errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. E a gente também deveria ter aceitado a gente como é. Mas aí o acaso, nesse caso, ele não vai te proteger, como a música diz. É você que tem que fazer isso. É você que tem que fazer esse momento. Bom, eu quero que você pare agora e faça uma pergunta para você. De qual dessas mágoas eu mais me identifico? Qual dessas mágoas toca mais você? Você não precisa responder no chat. Isso é entre você e você. Mas você precisa ser honesto com você. Só pensa. Qual dessas mágoas tocou mais meu coração? Enquanto você pensa aí, rapidinho, eu vou beber um gole d'água aqui. Pensou? Refletiu? Qual ou quais, né? Pode ser mais de uma, na verdade. Agora vamos tentar entender como é que o ciclo sabotador da mágoa se instaura na nossa vida. Agora que você identificou as toxinas, você precisa entender como elas estão sabotando a sua vida. Porque a mágoa ela não fica parada. Ela cria um ciclo vicioso. E cada volta desse ciclo, você desce mais um degrau de dor. Eu vou te mostrar como isso funciona com um exemplo bem real. E tenho certeza que você vai se identificar porque vai ser muito didático. É um exemplo de ciclo. Vamos pensar o seguinte: vamos pensar uma história criada aqui. Como é que acontece? Primeiro, movimento para o ciclo da mágoa acontecer. A ferida original. O que foi que gerou essa mágoa? Desde essas pequenas, que não são identificadas por nós, a uma mágoa grande, tá? Imagine que você tenha, por exemplo, forte mágoa do seu pai ou da sua mãe porque ele te abandonou na infância. Ok, movimento 1 foi esse. Esse foi a ferida original. O meu pai abandonou, ou ele não me amava, ou ele era indisponível emocionalmente. Isso vai gerar um movimento segundo, que é o sentimento gerado. Esse abandono gerado, ele termina criando dentro de você um sentimento de profunda carência dentro de você, porque você fica eternamente buscando esse pai que abandonou ou esse pai indisponível. Esse movimento de carência vai levar você para um terceiro movimento, os seus comportamentos sabotadores. Com carência, você se torna vulnerável. Aí você não sabe impor limites para as pessoas. Você tenta agradar todo mundo. Você não sabe dizer não. Você tem medo profundo de rejeição. Você aceita situações abusivas porque pelo menos eu não estou sozinho, eu estou sozinho. Percebe? E essa carência vai fazer com que você viva situações muito ruins e vai gerar um quarto movimento, que vai ser a revolta interna dentro de você. Você se sente abusada, desvalorizada
E apesar de ter mais mágoa ainda, agora, das outras pessoas, porque você costuma juntar o que você viu lá com o pai e a mágoa que aquilo gerou, a carência que gerou, o quanto você se submeteu a relações tóxicas, e aí você passa a ter um monte de mágoa acumulada das outras pessoas. Aí vai para um quinto movimento, que é eu vou duvidar de mim. Você começa a duvidar de si mesmo. Por que eu deixo isso acontecer? Será que eu sou fraco, sou burro, sou estúpido, sou masoquista, gosto de sofrer? Você se acusa. Aí você vai para um sexto movimento, que é da uma autoimagem negativa. Você passa a se sentir inferior às pessoas, porque a vida das pessoas funciona, a sua não. O relacionamento das pessoas funciona, os seus não. As pessoas têm amigos que são pessoas que dividem, os seus te abusam, porque você é carente e quer algum tipo de pertencimento, mesmo que seja subalterno. Aí vem o sétimo movimento. Você passa a fazer péssimas escolhas. Se sentindo inferior, você faz escolhas ruins, se afasta de quem não deveria se afastar, recusa oportunidades, não acha que merece boas relações, para de cuidar de si mesmo, de si mesma. Você para de investir nos seus sonhos. E aí vem o oitavo movimento. A mágoa final vai ser uma mágoa de você mesmo, de você mesma. Você percebe que você está fazendo isso com você. Você percebe que está se auto-sabotando e entra numa profunda mágoa de si. Porque você faz, caramba, como que eu faço isso com a minha vida? Parece aquela música, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Eu sozinho ponho minha vida em perigo. Acho que é um funk que canta isso. Você começa a sentir isso. E aí o ciclo recomeça de novo. E como Sísifo, aquele mito que a pessoa sobe, Sísifo vai, leva uma pedra lá para cima, quando chega lá em cima, a pedra rola, ele começa tudo de novo. Muitas pessoas vivem nesse ciclo de recomeço. Então, pesado, né? Mas é real. E provavelmente possa estar acontecendo com você agora. A boa notícia, amanhã nós vamos quebrar esse ciclo, nós vamos entender. Mas eu quero agora a nossa atividade prática de diagnóstico dos gatilhos para ficar mais claro na sua cabeça o quanto a mágoa ou em que áreas ela pode estar te afetando. Então, quero só mais um tempinho para quem chegou agora pegar caneta e papel, porque nós vamos fazer um exercício. Quem já pegou vai organizando aí, caneta e papel, que a gente vai fazer um exercício, tá? Para que a gente possa entender isso. Vamos fazer um exercício terapêutico, que ele é bem objetivo, mas ele é bem profundo. A ideia é você identificar onde a sua emoção esconde primeiro, porque é ali que mora o gatilho. Aliás, onde é que ela acende primeiro? Onde é que ela manifesta? Onde é que essa emoção se manifesta, Rossandro? Em que área da vida? Vamos tentar entender. Para cada situação que eu vou trazer aqui para você, você vai responder no papel sem você fazer uma censura, né? O que é que eu penso quando isso acontece comigo? O que é que eu penso? Então, tabelão, o que é que eu penso? Você pode até botar na folha 3 colunas. A coluna, o que é que eu penso quando acontece isso comigo? A segunda coluna é o que é que eu sinto quando isso acontece comigo? E a terceira é como eu me comporto depois que isso acontece comigo, que é a tríade cognitiva. Eu penso uma coisa, sinto porque penso essa coisa e me comporto de tal modo. Então, pega a folha, divide em 3 colunas, para você colocando para cada uma das 8 perguntas que eu acho que eu vou fazer aqui para você, você colocar aqui o que você pensa e sente e se comporta por causa dessa situação. Pegou o papel e caneta? Vamos ler devagar e cada situação você pausa e escreve. Situação número 1. Número 1. Quando te interrompem e ainda te chamam de exagerado, tá? Você está falando algo sério, a pessoa corta, minimiza, muda de assunto, diz que você não entende, cala a boca porque você não entende aquele assunto e você insiste. Aí vem a frase: lá vem você de novo. Você é sensível demais. Quando alguém faz isso com você, o que é que você pensa? Quando alguém faz isso com você? Coloca aí, pode ter uma palavra, tá? Depois, o que é que você sente? E toda vez que alguém faz isso com você, o que é que você
faz? Como é que você se comporta? Coloca aí o que eu penso, o que eu sinto e como eu me comporto quando ignoram o que eu estou querendo falar, quando minimizam e dizem, sabe, isso de mim, que eu sou sensível demais. Então, só vai colocando aqui. Se isso já doeu, a próxima costuma doer mais porque não é só a falta de escuta, é a sensação de que sua existência virou um serviço. Essa é a situação 2. Quando você é como se fosse, carrega uma carga mental sozinha e tratam isso como se fosse obrigação. Você lembra de tudo, você lembra das contas, do aniversário de todo mundo, dos horários, dos remédios, da escola, do mercado, problemas de família, você administra a vida de todo mundo e ainda ouve assim, mas eu também faço. Será? Como é que se sente quando você dá tudo a todo mundo e ninguém reconhece? O que você pensa quando isso acontece? O que é que você sente quando isso acontece? E como é que você se comporta depois disso? Esse ponto mexe com você porque ele geralmente ele trata desse sentimento de sobrecarga. Poxa, tudo sobre mim, ninguém pergunta como eu tô. O próximo mexe ainda mais, porque não é sobre cansaço, é sobre culpa, tá? Sobre culpa. A situação 3 é o seguinte: quando você coloca limite e as pessoas, a pessoa faz você sentir como se você fosse egoísta. Você vai colocar, finalmente vai dizer um não, vai colocar um limite, e aí vão dizer que você é egoísta. Você diz, não posso, eu não quero, hoje não vai dar, e a pessoa reage com silêncio, ironia, chantagem emocional, vitimismo. Aí você começa a se explicar demais, às vezes termina cedendo. O que que você pensa quando isso acontece? E como é que você se sente quando isso acontece? E como é que você se comporta quando isso acontece? Percebe? Eu quero que você esteja em cada uma dessas situações, dando conta dos seus pensamentos, das suas emoções e do seu comportamento diante delas. Tá? Se você percebeu que se explica demais, o próximo costuma revelar por que, né? Porque você, na verdade, aprendeu a responsabilizar-se até pelo humor do outro. E aí vem essa quarta situação. Quando você está no limite e mesmo assim você fica na solidão. Você já está sobrecarregado, sobrecarregado, doente, sem energia, precisa de apoio e as pessoas somem. Quando é para pedir ajuda, todo mundo está junto. Quando você precisa, ninguém nota, mesmo você estando com muita exaustão, e se notam, ignoram, e quando você pede ajuda, diz que não tem tempo. Às vezes aquela mesma pessoa que está sempre te pedindo ajuda. Ou ela está presente, mas não se envolve de verdade. Você sente que você não pode cair porque ninguém sustenta você. Você não pode adoecer porque ninguém vai cuidar de você. O que você pensa sobre isso? O que você sente quando isso acontece com você? E que comportamento você costuma ter? Qual é a sua reação quando isso acontece? Pensa. Pensa aí enquanto eu bebo uma água. Se essa solidão ela já apertou, o próximo aperta mais no lugar mais íntimo. É o lugar de se sentir acolhido. A situação número 5. Quando você não se sente desejado, desejada, nem notado por quem está com você, tá? Você se cuida, tenta criar um clima, faz uma aproximação, só quer ser vista, só quer ser visto. Aí você recebe indiferença. A pessoa não repara, não te procura, não toca em você, não elogia, não se interessa por você, não apresenta desejo. O que você pensa quando isso acontece? E ao mesmo tempo, o que você sente quando isso acontece? E qual é o comportamento que você tem quando você sente esse tipo de rejeição a seu intento de seduzir alguém, por exemplo, de ser percebido? Como é que isso reverbera dentro de você? Tenta lembrar situações em que isso aconteceu, que você vai poder ter uma noção disso. Se isso atingiu você, o próximo costuma ter um pouco mais de crueldade, porque é quando você, na verdade, a relação não é só fria, ela vira
confusa, ela fica uma coisa estranha. É essa situação, quando você vira você do avesso e você sai se sentindo culpado do processo. Você aponta algo que te feriu com calma e de repente a conversa vira contra você. Você vai lá, ó, eu queria te dizer um negócio que me chateou pra caramba. Então, me escuta. A pessoa não só não te escuta, como ela distorce tudo, ela nega tudo, diz que você está inventando, ou faz você pedir desculpa por ter sentido, e você termina a conversa se questionando. Será que eu tô louca? Será que eu tô louco? Você foi fazer uma coisa correta, mas a pessoa é tão dramática, tão convincente, ou tão narcisista, que ela termina te culpando quando você foi dizer uma coisa que te machucou. Quando isso acontece, o que é que você pensa? Como é que você se sente quando isso acontece? E depois disso, você se comporta de que maneira? Vai pro quarto, chora, desiste, pede desculpa, termina se convencendo que você é o problema? O que você faz? Pensa sobre essas questões. Se isso aconteceu com você, o próximo é o gatilho que muita gente demora a admitir, porque machuca o orgulho e a esperança ao mesmo tempo da gente. Sétima situação. Quando você percebe que só lembram de você quando precisam. Te procuram para resolver, para ajudar, para acolher, para emprestar, para dar conta. Mas quando você precisa, a agenda está sempre cheia, você vira útil. Não necessariamente você é uma pessoa amada ou amada. Você é útil, você atende a todo mundo, mas não estão por você. O que você pensa quando isso acontece? Que pensamento vem na sua cabeça? E depois, de que tipo de sentimento você é tomado? E ao se sentir assim, como é que você se comporta? Perde a esperança, desiste, se sente abusada por todo mundo e o que você faz? E se isso tocou você, a próxima é decisiva porque mexe com a base, respeito e dignidade. Situação 8. Quando te respeitam, desrespeitam você e ainda espera que você engula aquilo bem bonitinho, calado, calado. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, na família, na rua, uma ironia, um desprezo, uma humilhação sutil, um tom que diminui você. E quando você reage, dizem: foi só brincadeira. Você também leva tudo a muito sério. Sabe? O que você pensa quando acontece isso? Esse tipo de menosprezo. Engole aí, tá? O que você sente? E que comportamento você tem depois disso? Agora eu quero que você olhe para o seu papel e marque quais situações mais tiram você do eixo. Porque o seu gatilho não é fraqueza, tá? Não é fraqueza ter um gatilho. Não é fraqueza uma coisa dessa te afetar. Isso é um alarme. Ele mostra que você está se abandonando. Você está aceitando menos do que você merece. Ou onde a sua história aprendeu a suportar demais o que você não deveria mais. Não deveria. Então, respira. Eu sei que talvez, enquanto eu falava, enquanto eu perguntava, você pode ter revivido cenas que mexeu com você. Mas entenda, não tem como ter cura, ou pelo menos o início de um processo de cura, sem um diagnóstico. Por isso eu sei que foi pesado, eu sei que você pode estar mexido agora, mas tá tudo bem. É assim mesmo, é a vida. Você acabou de fazer o primeiro passo do detox, identificar as toxinas. Como a nossa aula de hoje, agora você já sabe quais tipos de mágoa você carrega. Você entendeu na aula de hoje como elas criam ciclos sabotadores na sua vida. Você também entendeu quais são os gatilhos emocionais específicos e as situações que mais provocam mágoas em você. E o que você pensa, o que você sente e como você reage a cada uma delas. Amanhã à noite, nós vamos para a desintoxicação. Você vai aprender técnicas terapêuticas concretas que existem dentro do programa Alma Leve. Você vai aprender a romper esses ciclos, a processar essas emoções, que é muito importante, a perdoar de verdade, não fingir que você perdoou.
criar novos padrões emocionais saudáveis. Mas eu quero deixar uma atividade para você. Amanhã de manhã, quem entrou aqui no Instagram, assim, de repente, se inscreve na oficina para receber tudo isso. O pessoal que está no Instagram, que caiu aqui de paraquedas, como muitos de vocês falaram. Amanhã, de 20 horas, a gente continua também. Então, amanhã eu vou enviar no grupo de WhatsApp da oficina um questionário, tá? Ele é fundamental que todos respondam, porque esse questionário ele vai te ajudar a mapear melhor ainda e mais profundamente quais áreas da sua vida essas toxinas estão causando mais estrago nos relacionamentos, no trabalho, na saúde, nas finanças, na família, nos seus sonhos, na sua fé. Se você ainda não está no grupo, clica no link que está no chat, que está na descrição do vídeo, abaixo do título da live. Fala com a Aline ou a Leilane e elas vão te colocar no grupo, tá? Mas, e quem tiver aí também no Instagram, coloca aí o que pediu para vocês, que é 2026, né, 2026, que a gente vai mandar para vocês se inscreverem, porque é importante que vocês também façam exercício para aprofundar mais isso aqui agora. É importante demais. Mas antes de encerrar, muito antes de encerrar, eu queria o seguinte, eu queria que vocês me contassem qual foi a que mais te impactou, que descoberta mais surpreendeu você mesmo hoje aqui. Coloca aqui, o que mais me impactou? O que mais impactou vocês? Vai ficar salva. Galera, essa fica salva, né? Lá no YouTube, tá, gente? Pessoal que tá no Instagram, isso fica salvo lá no YouTube. Deixa disponível no YouTube hoje, tá? O pessoal que chegou agora e pegou pela metade, a gente vai deixar ela disponível para vocês no meu canal do YouTube, tá? Essa aula tá lá para vocês. A indiferença, eu tô vendo aqui, muita raiva, o oitavo, que você só é útil para os outros, eu tô vendo aqui, último respeito à dignidade, tô vendo que eu tô ruim todo, eu achava que não tinha mágoa, quando você não é elogiado, sentimento de raiva, sensação de abuso, tô vendo aqui, né? Todos indiferença, saber que tenho tantas mágoas, a Raciele achou isso, me culpo, ok, por a situação que 6, que mais aqui? Muita mágoa, sem saída, só, né? Muita revolta, mentiras, carência, me deixar vulnerável, abuso, que me fazem de besta. Aprender a dizer não, a indiferença, o abandono, todos. Percebe isso? Ou seja, de algum modo, o diagnóstico é importante, por isso que a primeira aula sempre é diagnóstico, porque às vezes, é tipo assim, às vezes você vai para o médico com dor de dente e descobre que é uma coisa mais grave. Não adianta eu ficar tomando, por exemplo, estou com dor de cabeça frequente, aí vou ficar tomando analgésico. E a dor de cabeça se alarma para uma coisa mais profunda, mas eu vou ignorando, porque eu vou tomando analgésico, vai passando. A gente também faz isso com a alma. A alma vai dando sinais, a gente vai tomando analgésicos. Pode ser, eu me viciei em série, eu me viciei em pornografia, eu me viciei em droga, eu me viciei em álcool, ou qualquer tipo de fuga que seja, você usa esses subterfúgios como espécie de analgésicos. Eu compro demais, mas para fugir. Portanto, por isso que é importante, nosso primeiro encontro, ser um diagnóstico, para você ter um pouco mais de consciência, porque se eu não sei onde eu estou, eu não sei para onde vou. Não adianta sonhar para um 2026 melhor se eu continuo enterrado num monte de sintomas que eu não tenho consciência. Então, eu vejo vocês amanhã, na nossa segunda noite, às 20 horas. Então, descansa, processa aí o que você descobriu hoje, deixa decantar, conversa com alguém sobre o que você vivenciou hoje, compartilha com outras pessoas. Se inscreve pra gente, quem não estava aqui, para vir para a aula de amanhã, para receber o exercício, pessoal que está aqui, chegar. Então, obrigado por estar aqui. Mais uma vez, não é para culpa, não é para sentir impotente, é para eu preciso entender, eu preciso ganhar consciência, mesmo que dou um pouquinho, porque só com essa consciência eu vou agir para mudar o quadro, tá bom? Então, boa noite, até amanhã, a gente se vê, tá bom?